Há um momento silencioso e aterrador em que você percebe que seu corpo está te traindo. Você estende a mão para um livro, aquele que você estava esperando para ler. Você abre e as palavras ficam borradas. Eles se afastam de você dançando como fantasmas. Você semicerra os olhos. Você aproxima a página e depois a afasta. Nada adianta. E naquele momento você sente: está velho. Não é o tipo de velhice que vem com sabedoria, nem o tipo que vem com cabelos prateados e marcas de riso. Não, este é o tipo de velhice que sussurra: você está perdendo o controle. Você pensa na sua mãe, em como ela não conseguia ver o rosto dos netos nos últimos anos, em como ela sorria para formas, para sombras, fingindo que podia enxergar. Você pensa nos óculos, nas lentes mais grossas, nas cirurgias de que as pessoas falam nas salas de espera, nas dependências, no medo, e então, no pior pensamento de todos: e se eu me tornar um fardo? Mas em algum lugar, numa pequena aldeia onde o sol se põe sobre montanhas antigas, vive um homem. Ele tem 96 anos. Todas as noites, quando o céu fica dourado, ele se senta do lado de fora de sua casa e lê, não com óculos, não com uma lupa. Ele lê do mesmo jeito que lia quando tinha 20 anos, do mesmo jeito que você costumava ler. O nome dele é Johannes e seus olhos desafiam o próprio tempo. A música aumenta, depois suaviza. Esta é a história dele, mas mais importante ainda, esta pode ser a sua história. Ouça-me com atenção. Ao final deste vídeo, você vai saber exatamente o que Johannes faz. Nada de conselhos vagos, nada de bobagem tipo coma mais cenoura. Vou te contar o hábito exato que ele segue todos os dias, aquele que aprendeu com a avó, o mesmo que a ciência moderna só agora começa a entender. Você vai descobrir por que seus olhos estão falhando e por que não é só a idade, qual é o ritual diário que reverteu a perda de visão dele e como você pode começar isso hoje à noite, ao pôr do sol, em menos de 10 minutos. Agora mesmo, você pode estar com dificuldades, apertando os olhos para enxergar o celular, segurando cardápios à distância, sentindo aquele medo crescente toda vez que vai ao oftalmologista. Mas Johannes, ele lê jornais sem esforço. Ele enfia linha em agulha. Ele observa as estrelas e as vê com mais nitidez do que pessoas com metade da sua idade. Existe um abismo entre onde você está e onde ele está, e nos próximos 13 minutos vou te ajudar a atravessá-lo. Mas primeiro, você precisa entender algo. Johannes nem sempre foi assim. 30 anos atrás, Johannes estava sentado em um consultório médico frio. Ele tinha 66 anos. Estava aposentado. Era um ex-carpinteiro que passou a vida trabalhando com as mãos e os olhos. E esses olhos, eles estavam falhando. O médico deslizou os óculos pela mesa. Você vai precisar disso agora, disse o médico de forma objetiva. Sua receita vai ficar mais forte a cada ano. É assim que acontece. Johannes os colocou. O mundo voltou a ficar nítido, mas por dentro, algo se quebrou. Ele tinha visto o pai ficar cego, lentamente, dolorosamente. Primeiro, os óculos, depois os mais grossos, depois as cirurgias que não funcionaram, depois a escuridão, e agora era a vez dele. Ele tentou tudo o que os médicos sugeriram. Colírios que ardiam, vitaminas que não faziam efeito, exercícios de folhetos que pareciam inúteis. A cada 6 meses, ele voltava. A cada 6 meses, a receita ficava mais forte, mais 1,5, depois mais 2, depois mais 2,5. Ele parou de dirigir à noite. Os faróis viraram explosões caóticas de luz. Ele parou de ler antes de dormir. Isso lhe dava dores de cabeça. Seu mundo estava encolhendo. Os netos vinham visitá-lo, e ele não conseguia ver os detalhes de seus rostos, apenas formas, cores, sorrisos que precisava imaginar. Numa noite, sua filha o encontrou sentado no escuro. Papai, por que você não acende a luz? Ele não respondeu porque a verdade era dolorosa demais. Ele havia desistido, não só dos olhos, mas do futuro,
da ideia de que poderia ser algo além de um homem em declínio. Sentia-se invisível, inútil, um peso prestes a acontecer. Aquele inverno foi o mais sombrio de sua vida. Mas então a primavera chegou, e com ela uma lembrança. Era uma noite quente de abril. Johannes estava sentado na varanda, com os óculos apoiados no nariz, tentando ler. O sol estava se pondo. A luz dourada se derramava sobre as colinas como mel, e de repente ele se lembrou de sua avó. Ela viveu até os 98 anos e até o último ano de vida enxergava perfeitamente. Ele se lembrava dela sentada do lado de fora todas as noites, exatamente assim, assistindo ao pôr do sol. Mas ela não estava apenas assistindo, ela estava fazendo algo. Ele fechou os olhos e tentou se lembrar. O que era? Ela virava-se para o sol, fechava os olhos e então os abria lentamente. Ela piscava. Ela movia os olhos em círculos lentos. Ela respirava fundo e dizia: "O sol é remédio, Johannes, mas só quando é suave." Ele havia esquecido disso, enterrado sob décadas de vida moderna, médicos comprimidos, receitas médicas. Mas agora, sentado ali, ele sentiu algo se agitar. E se? Ele tirou os óculos. Ele se virou em direção ao pôr do sol. Agora o sol estava baixo, suave. Não era o sol escaldante do meio-dia, mas o brilho laranja e quente do entardecer. Ele fechou os olhos. A luz brilhava vermelha através de suas pálpebras. Ele respirou e, pela primeira vez em anos, sentiu esperança. Ele não acreditava que funcionaria. Como poderia? Os médicos haviam lhe dito que isso era irreversível, mas algo em seu peito sussurrou: "Tente." Pelos próximos 90 dias, Johannes fez a mesma coisa todas as noites. Deixe-me contar exatamente o que ele fez, porque esse é o segredo. Foi isso que salvou os olhos dele. Primeiro passo: o momento certo. Ele esperava até o sol estar baixo, dentro de 30 minutos antes do pôr do sol. Nunca ao meio-dia, nunca quando o sol estava alto e forte. Nesse horário, os raios do sol são suaves, o UV é baixo, a luz é gentil, curativa. Isso é fundamental. Não faça isso durante o dia, apenas ao nascer ou pôr do sol. Segundo passo: a posição. Ele se sentava confortavelmente, de frente para o sol. Ele tirava os óculos. Ele fechava os olhos e deixava a luz laranja e quente banhar suas pálpebras. Essa luz, esse comprimento de onda específico, penetra as pálpebras e estimula as células dentro do olho. A ciência moderna as chama de fotorreceptores. A avó dele chamava de acordar os olhos. Terceiro passo: a respiração. Ele respirava devagar, profundamente, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. A cada respiração, ele imaginava a luz entrando em seus olhos, curando-os, alimentando-os. Isso não era apenas imaginação. A respiração profunda aumenta o fluxo de oxigênio para o nervo óptico. Ela nutre as células que estavam famintas. Quarto passo: o movimento. Após 2 minutos, ele abria os olhos. Ele repetia isso 5 vezes. Então, ainda de olhos fechados, ele os movia lentamente. Para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Círculos lentos, no sentido horário, depois no sentido anti-horário. Isso fortaleceu os músculos ao redor dos olhos dele, músculos que haviam ficado fracos, paralisados por anos, olhando sempre para a mesma distância. Ele olhou para a própria mão, de perto, a 15 centímetros do rosto. Depois, olhou para o horizonte, longe, o mais longe que conseguia enxergar. De um lado para o outro, perto, longe, 10 vezes. Isso treinava suas lentes, a parte do olho que havia ficado rígida e preguiçosa. Ele estava ensinando-a a se flexionar novamente. Todo o ritual, 10 minutos. Só isso. Sem comprimidos, sem cirurgia, sem tratamentos caros, apenas Johannes, o pôr do sol e uma prática esquecida que sua avó lhe havia ensinado. A ciência por trás disso. Pesquisas modernas agora estão comprovando o que os antigos já sabiam.
A luz vermelha e a luz infravermelha próxima, do tipo que você recebe ao nascer e ao pôr do sol, estimulam as mitocôndrias nas células dos seus olhos. Essas são as usinas de energia das suas células e nos seus olhos controlam tudo: foco, clareza, reparo. Quando elas estão fracas, sua visão enfraquece. Quando estão fortes, seus olhos se curam. Estudos da University College London mostram que apenas 3 minutos de exposição à luz vermelha intensa podem melhorar a visão em até 22% em pessoas com mais de 40 anos. Johannes não conhecia os estudos, mas conhecia a verdade. Estava funcionando. 3 meses depois, Johannes voltou ao oftalmologista. O médico fez os exames, conferiu os gráficos, conferiu novamente. Então ele olhou para cima, confuso. Sua receita, ela está mais fraca. Johannes sorriu. Em menos de 1 ano, ele não precisava mais de óculos para ler. Em 2 anos, ele conseguia ver as estrelas à noite. Estrelas individuais, não borrões, não halos, estrelas. Hoje, aos 96 anos, Johannes ainda faz seu ritual do pôr do sol todas as noites, faça chuva ou faça sol. Ele lê sua Bíblia sem óculos. Ele escreve cartas para seus bisnetos. Ele vê os rostos deles claramente quando o visitam. Ele não é um fardo. Ele não é invisível. Ele é livre. E agora quero que você imagine algo. Imagine-se sentado lá fora esta noite, enquanto o sol começa a se pôr. Você tira os óculos, fecha os olhos, respira e sente o calor no seu rosto. Você sente seu corpo se lembrando de algo antigo, algo verdadeiro. Você sente esperança. Nunca é tarde demais. Seus olhos não estão quebrados além do reparo. Eles estão cansados, famintos, esperando que você os alimente. Johannes tinha 66 anos quando começou. Você pode começar esta noite?